Olá! Hoje nós vamos falar sobre rescisão indireta do contrato de trabalho. O que vem, primeiramente, o que vem a ser essa rescisão do contrato de trabalho? É a possibilidade do empregado requerer judicialmente a rescisão do seu contrato de trabalho, ter o recebimento de todas as suas verbas, mas o pedido é dele da rescisão do contrato de trabalho e receber integralmente todas as suas verbas rescisórias do seu contrato de trabalho por culpa do empregador. Como que isso acontece? Está respaldado no artigo 483 da CLT, então, os motivos que dão causa para que o empregado, então, peça legalmente a rescisão do contrato de trabalho. Eu vou ler um por um e assim vou tentar explicar. O artigo 483 diz assim: o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando a linha A forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, ou seja, proibidos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrário. Então, quando o empregador pedir trabalhos superiores às forças do empregado, ou seja, um trabalho muito forçado, proibidos por lei ou contrários aos bons costumes, né? E também aquilo que não está no contrato. Letra B. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Aqui, nesse caso, cai também no assédio moral, né? Aquele rigor excessivo, chamar o empregado com nomes, né, terríveis, né? Chamar de palavrão, ficar com tarefas inatingíveis, não é? É isso. Letra C. Correr perigo manifesto de mal considerável, ou seja, colocar o empregado para fazer tarefas que podem colocar colocar a vida dele em risco. Letra D. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Neste caso, é muito comum quando o empregador não cumpre com o pagamento dos seus salários, com o pagamento do FGTS. É nesse item aqui que nós, advogados, pedimos então a rescisão indireta do contrato de trabalho. Letra E. Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família ato lesivo da honra e de sua fama. Por si só, esse item ele é explicativo. Letra F. O empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Então, se o empregador ou seus prepostos, né, agredir fisicamente o empregado. Isso é lastimável, né? Nem se comente. O empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar excessivamente a importância do salário. Se de repente o empregado trabalha por produção e ele propositalmente reduz o trabalho dele para que ele receba menos, então ele pode pedir também a rescisão do contrato de trabalho. Parágrafo 1º. O empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato quando tiver de desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. Parágrafo 2º. No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. Então, em caso de morte do empregador, quando é empresa individual, também pode, porque daí acabou a empresa, né? Nas hipóteses da letra D e G, poderá o empregado pleitear a rescisão do seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações permanecendo ou não no serviço, até final da decisão do processo. E como que funciona legalmente, na prática, essa rescisão indireta do contrato de trabalho? O empregado, ele continua trabalhando, ele vai para casa, fica esperando o trâmite processual? Depende da vontade do empregado, depende da situação, como que o clima no ambiente de trabalho. Geralmente, o empregado
Ele sai do emprego e entra com uma ação. Ele notifica extrajudicialmente a empresa de que entrou com um processo para que a empresa não dê a ele o abandono de emprego. Então, o processo está tramitando, não é? O juiz vai decidir se há procedência ou não das suas alegações, e assim, com as provas que o empregado irá levar até ele vai julgar, né, se tem razão ou não. Tendo razão o empregado, ele vai receber todas as verbas rescisórias, né, como se fosse uma demissão sem justa causa. Se no caso também houver assédio moral, pode o empregado requerer a indenização de danos morais, além de todo o recebimento, como eu disse, das verbas rescisórias. Bom, é isso aí, pessoal. Relembrando que a rescisão indireta do contrato de trabalho, ela deve ser feita através de advogado, através do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho, deve ser muito bem comprovada, para que você tenha, então, todo o recebimento das suas verbas rescisórias, como se houvesse, então, a demissão sem justa causa. É isso aí, pessoal. Hoje o assunto foi rescisão indireta do contrato de trabalho. E eu vou pedir licença para vocês, que eu vou dar uma de tiete, vou mandar um beijo pro pessoal de Paraibuna, minha cidade natal. Beijo!